Olá, aqui estamos para repartir um pouco da palavra de Deus. Este mês de outubro, começando com as parábolas de Jesus, vamos falar sobre algumas das parábolas de Jesus. Ele contou algumas dezenas e nós separamos algumas para estarmos meditando com você. Queremos iniciar nossa série em Mateus capítulo 13, verso 24, que diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. As parábolas foram uma forma de que Jesus encontrou de falar de coisas profundas através de enigmas, ou seja, através de ilustrações do dia a dia, usando imagens do cotidiano, cenas da vida popular, da vida diária, para explicar verdades profundas. Muitas vezes estas verdades vinham em parábolas e eram imediatamente explicadas ao povo, à multidão. Outras vezes Cristo falava em parábolas às multidões e depois que as despedia, ele explicava o sentido das parábolas aos discípulos. Nós temos aqui a parábola do trigo e do joio, que nós chamamos a diferença entre o falso e o verdadeiro. Sigmund Freud, que é tido como o pai da psicologia ou da psicanálise moderna, disse que a linha entre a normalidade e a loucura é tênue ou muito fina. E a linha que separa o homem bom do homem mau, o joio do trigo, os filhos do bem e os filhos do mal, é fina. Isso está claramente evidenciado aqui, quando nos diz que um homem, que é Jesus, plantou boa semente no seu campo. A Bíblia diz que o campo é o mundo, e Cristo tem espalhado a boa semente do Evangelho pelo mundo inteiro em todos estes séculos. Porém, o inimigo, que é Satanás, também tem espalhado sementes ruins, que aqui é chamado de joio, que de fato é uma planta, conhecido lá no exterior como cisânia, e que, quando pequena ou em fase de crescimento, é muitíssimo semelhante ao trigo, de maneira que é impossível diferenciar uma da outra. E nesse processo de crescimento do joio e trigo próximos, as raízes começam a entrelaçar na terra. Por isso que Jesus disse que não devem ser arrancados o joio, para que ao arrancar o joio, que é a semente má, o homem mau acabe arrancando junto o trigo por estar entrelaçados. Isso significa que sempre nós vamos ter que conviver com o mal, com a maldade, e que é impossível que apenas convivamos com pessoas boas. Nós temos que aprender a lidar com a maldade humana. Ela existe, ela é diária, e nós, como pessoas do bem, como pessoas de corações bondosos, os amamos, os toleramos, os servimos, oramos, e o nosso desejo é que sejam salvos, como diz Paulo. Portanto, o que podemos aprender aqui da parábola do joio e do trigo é o seguinte: bons e maus convivem juntos, mas quem é bom não deve se influenciar por quem é mau. Eles são muito semelhantes. Por isso que Deus diz que é necessário que eles cresçam.
juntos, convivam juntos, fiquem juntos no mesmo campo. Mas qual é a diferença? A diferença é que na hora da colheita, o trigo dá fruto e o joio não. Então, o joio é estéril, é infértil. Aliás, se alguém tentar utilizar as sementes do joio, encontrará um gosto amargo e que, na verdade, será um tipo de narcótico ou de entorpecente. Muitas vezes nós podemos ficar entorpecidos por alguém mau, podemos ficar afetados pela maldade dos maus, mas não podemos ser vencidos pela maldade dos maus. A Bíblia diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então a semente boa foi plantada e a grande verdade aqui é que o trigo frutifica e o seu fruto permanece, e as suas sementes caindo no chão dão mais trigo e mais fruto, e o seu fruto é para a vida eterna. Porém o joio é arrancado na ceifa, será arrancado na ceifa, que é a colheita última. Essa colheita será feita pelos anjos de Deus. Os filhos de Deus subirão ao encontro do Senhor, e os filhos do maligno serão apanhados pelos anjos, julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes, a saber, o tormento eterno ou o inferno de chamas eternas, de horror eterno. Certamente este é o tempo de sermos trigo, de sermos semente boa, de sermos aquele tipo de semente que depois de amassado ou torrado, ele vira farinha, se torna pão, se torna alimento, se torna bênção. Eu te pergunto, você é trigo? Você é joio? Talvez nós nos sintamos incomodados sendo trigo, nos sintamos extremamente incomodados com o joio que cresce ao nosso lado. Mas a Bíblia diz: espere o fim, espere a consumação, espere o juízo, porque lá todos saberão exatamente quem foi joio e quem foi trigo. Certamente que, sendo você trigo, sendo você verdadeiro, sendo você genuíno, a sua recompensa te espera, certamente, se você perseverar. Deus te abençoe. Fique na paz e nos veremos, se Deus permitir.